Deus, nós queremos tomar autoridade no nome de Jesus, exaltando o nome que está acima de todo nome, o nome a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós consagramos a Ti hoje, meu Deus, tudo que somos, tudo que temos. Nós, Senhor, hoje queremos declarar a Tua soberania sobre as nossas vidas. Tua é a honra e a glória para todo sempre. Deus, nós queremos hoje como igreja declarar o nosso amor por Ti, a nossa gratidão. Por todos os Teus benefícios, nós somos gratos. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, nós somos gratos. Por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, nós somos gratos. Por tudo aquilo que já foi feito, nós somos gratos. Meu Deus, somos gratos. Porque nós sabemos que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que não nos desampara jamais. Porque nós sabemos que grandes são as Tuas obras. Porque nós sabemos que o Teu melhor ainda está por vir. Porque nós sabemos que Tu, Senhor, cumpres as Tuas promessas. Porque Tu não és filho do homem para que minta. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo o Senhor falado, o Senhor é fiel para cumprir todas as Suas promessas. Nós temos promessas, meu Deus, e nós hoje queremos Te lembrar dessas promessas. Como nação brasileira hoje, em um dia tão importante para nós, vira uma chave, meu Deus, que venha um novo tempo sobre o Brasil, um tempo de paz, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és o Senhor dessa nação, e bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a Ele eternamente. E nós como igreja dizemos amém, aleluia, aleluia. Você pode, antes de você sentar, calma. Antes de você sentar, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e você vai liberar uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão, da sua irmã. Agora nós podemos sentar, quer dizer, nós não, vocês. Porque eu não posso. Gente, eu vou fazer uma coisa que meu pai faz. Falar de uma viagem. Eu estou voltando da conferência Ken, que é uma conferência internacional de empreendedores do reino, de network do reino, de empresários apostólicos. Coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar, aconteceram naquele lugar e vocês não têm ideia da potência do Brasil. A potência que nós somos. E foram 3 dias de imersão. E o meu pai foi chamado para palestrar, mas nós também, eu e ele, nós sentamos ali para aprender sobre os negócios do reino e sobre os empresários do reino e também sobre o mover apostólico dentro da igreja e muitas estratégias para fazer crescer a igreja de Cristo. Foi muito lindo o que Deus fez ali. E muitos apóstolos de fora vieram, até porque vai ter, amanhã começa o Summit, que é um congresso também apostólico em Brasília, o qual eu não estarei, mas o meu coração vai estar lá. Vou acompanhar online. Mas eu também fui chamada para palestrar. Quando me chamaram, eu pensei, bom, não faço ideia o porquê. Depois eu lembrei que é porque eu sou filha do apóstolo René, isso ajuda. Tem uma ponte, entendeu? Pode aplaudir. Ser filha dele abre muitas portas, aleluia. Não vou mentir que também fecha algumas e está tudo bem. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Deus fecha, ninguém abre.
E foi um tempo muito bom ali. E eu participei do... Eu tenho 34 anos e juntamente com outros 3 empresários do reino, eu participei do painel, que foi um talk show, mas cada um pôde falar de 15 a 20 minutos também, com uma palestra ou uma ministração do painel da nova geração. Foi muito lindo. É lindo ver a nova geração crescendo, é lindo ver como nós estamos realmente avançando no reino. E depois, nosso painel foi o último, aconteceu quinta, sexta e sábado. Nosso painel foi o último e depois que nós terminamos de falar, mesmo que fosse palestra ou ministrações voltadas para a área de empreendedorismo também, eu falei sobre assumindo um legado e empreendendo com unção. Falei sobre transferências de unção. Um mover profético começou a acontecer naquele lugar. E os apóstolos começaram a subir no altar e a profetizar. E veio através de um mover da nova geração. E eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito constrangida em ver que a nova geração está se levantando, está entregue ao mover do Espírito. Mas tem também o outro lado que nós estamos enfrentando nessa geração. E nas igrejas, ministrações de dualismo, uma guerra, guerras teológicas, brigas, contendas. E logo após terminar a conferência, nós fomos jantar, o jantar era sempre lá. E o apóstolo John Kelly, que é o nosso pastor, é a nossa cobertura, é o pastor do meu pai. Eu e ele, a gente tem uma conexão muito linda. Ele sempre liberou palavras proféticas sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo. E ele disse: Larissa, eu quero falar com você. Quando o teu pastor diz, quero falar com você, é forte. Quando o pastor do teu pastor diz que quer falar com você, você treme. Se você não treme, ou você é muito forte, ou você realmente, assim, ensina a gente, entendeu? Não tem muita emoção no negócio. E aí, ali eu fiquei, ele falou que a gente ia jantar e tudo bem. E aí começaram a vir outros pastores para falar com ele, não conseguimos jantar. E ele tem 81 anos, ele já estava muito cansado. E o pastor que ia levá-lo ao hotel já tinha ido levar outros pastores ao hotel, estava voltando, ele já queria ir embora. E ele perguntou: minha filha, você me leva? Eu disse: com certeza, apóstolo, lhe levo. E aí ele vem, ele já está andando assim, né? Ele veio. E aí quando chegamos no hotel, eu pensando que ele estava muito cansado. E aí foram outros 2 pastores apóstolos com a gente, também senhores. Ele disse assim: eu vou subir para tomar um banho quente. Você me espera aqui na recepção que eu ainda vou falar com você. Eu disse: realmente é muito sério o negócio. E eu disse: eu fico aqui, sim senhor. E fiquei lá na recepção. E aí ele veio, sentou, daqui a pouco ele chegou, demorou mais ou menos de 30 a 40 minutos, chegou, sentou ao meu lado. E daqui a pouco, gente, todos os velhinhos começaram a vir também. O mais jovem tinha 68 anos. E eu ali sentada no meio deles. E eu disse: o que eu estou fazendo aqui? E o apóstolo John Kelly começou a falar: conta para eles como é o fruto fiel. Comecei a contar para eles, mostrei foto. Conta para eles como é Porto Seguro. Comecei a mostrar: vocês têm que vir a Porto Seguro com a gente. Esse ano nós vamos vir a Porto Seguro. Ano que vem nós vamos fazer uma caravana de apóstolos para ir a Porto Seguro. E ele começou a falar sobre Porto Seguro, começou a falar sobre o Congresso Internacional. E aí daqui a pouco o Congresso Internacional já estava realmente bem mais interessante do que Porto Seguro. E ele falando, e ele mostrando. Aí daqui a pouco foi Israel. Conta aí quantos prêmios teu pai ganhou lá de Israel. O apóstolo René ganhou tantos prêmios de Israel, como aquele que levou mais caravana. E aí eles começaram, e eu vi que eles realmente, eles admiram o mover profético que existe no Brasil. E eles falam que os céus do Brasil, quando entram, eles já sentem um impacto.
Isso já é para a gente ficar feliz. Mas começamos a conversar sobre a nova geração e a preocupação com a Igreja de Cristo no Brasil. E muito interessante que meu pai ontem não estava na conversa, mas a devocional que ele mandou foi falando exatamente sobre uma igreja, um povo que tenta o Senhor Deus, que suspeita da grandeza desse Deus, que coloca Deus à prova, misericórdia. E também fala na devocional sobre a contenda. E era justamente sobre isso que nós estávamos falando. E nós começamos a conversar e eles começaram a contar a trajetória ministerial deles, inclusive empresarial, porque todos ali eram apóstolos, pastores, empresários, tinham igreja, eram extremamente bem-sucedidos e eu estava ali aprendendo. E pela primeira vez eu também ouvi do apóstolo John Kelly como que o manto apostólico foi passado para ele e como que ele hoje é o líder mundial dos apóstolos. Coisas assim poderosas. Mas nós estamos vivendo realmente no Brasil. Porque cada país, cada nação tem as suas guerras. Porque existem os principados, as potestades que estão nas regiões celestiais. Nós começamos a falar sobre isso e nós estamos em um tempo favorável, porque o tema desse ano, como a gente tem conversado, é mover do Espírito. Uma igreja no mover do Espírito. Quantos aqui querem viver o mover do Espírito? Esse espírito maligno de contenda, de discórdia, de suspeitar a grandeza de Deus não vai nos visitar em nome de Jesus. E se nós estávamos sendo de alguma forma setados na nossa alma, na nossa mente e no nosso espírito, hoje nós vamos receber a libertação da parte do Senhor. E é poderoso ver o mover apostólico lutando e profetizando sobre a igreja do Brasil. E quando o apóstolo John Kelly falou, eu realmente no Brasil hoje, eu nunca tinha ouvido tantas ministrações. E ele citou algumas ministrações e algumas pessoas que ele estava identificando que estavam mudando o discurso. De repente começaram a mudar o discurso. E eu quero falar com vocês hoje justamente em cima do devocional do apóstolo René. Se vocês não recebem, através do WhatsApp, vocês podem receber. Vocês podem ir ao Instagram dele, ir ao site dele, inclusive no site do Mir, que lá sempre tem os devocionais do apóstolo. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, abram suas Bíblias. Ou acompanhe no telão, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É tremendo ver que Jesus é o nosso exemplo de batalha. Porque ele era a própria palavra. Mas ele, pelo Espírito, foi levado ao deserto, em um jejum. E ali o diabo veio até ele. E Jesus estava ali passando por essa guerra. E você vê ali que era uma guerra tríade: espírito, alma e corpo. Não era uma guerra comum. Quantas guerras nós sofremos que a gente sente o nosso espírito inquieto, a nossa alma fragilizada, afetada, e o nosso corpo vai enfraquecendo, perdendo as forças, nós vamos adoecendo. E há quem diga que as emoções se alojam na carne. As doenças psicossomáticas, é verdade. Não vamos desmentir
os estudos científicos em cima disso, porque é real. Mas a nossa luta maior, a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Mas nós temos um Deus que diz: eu sou o Senhor dos exércitos, que vou à frente de todas as batalhas. Nós temos um Deus que diz: a vingança é minha. Nós temos um Deus que diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. E quando nós temos esse entendimento, nós vamos sendo preparados para as batalhas. Interessante é que crente, a maioria dos crentes de hoje em dia e das igrejas, não foi eu que disse apenas, tá? Eu estou inclusive concordando e reproduzindo um discurso que eu ouvi. Os crentes não estão se preparando para a batalha. Diga misericórdia. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você não é esse tipo de crente. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, diz mais uma vez: misericórdia. Vamos nos preparar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E aí a gente não imagina o tamanho da guerra que foi ali. Eu não imagino o tamanho da guerra que foi. Mas eu sei as guerras que eu passo pessoalmente. E eu sei o quanto eu preciso me preparar. E ali teve um confronto. Na segunda tentação, Satanás leva lá no monte, que foi muito grave essa tentação. Ele levou Jesus a um lugar bem distante. E Jesus estava na guerra literal, diga literal, que é exatamente a guerra tríade, espírito, alma e corpo. Gente, eu estou lendo a devocional, tá? Leia também. Eu quase caí para trás quando eu li isso daqui. E o interessante é que nós somos tão poucos preparados na palavra de Deus, que as guerras vêm e nós não estamos conseguindo combater o inimigo através da palavra. Isso é extremamente preocupante. Eu lembro que quando o meu pai, inclusive eu contei um pouco desse testemunho lá ontem, sobre a transferência de unção que meu pai fez. E meu pai, nós fizemos um acordo de que eu seria preparada em outros níveis também, iria passar na igreja pela parte administrativa. Então hoje eu sou diretora-geral da igreja. Misericórdia, aleluia, glória a Deus, obrigada, Senhor. Amém. E aí, meu pai tem outras empresas também. Se vocês não sabem, o apóstolo René tem 3 empresas. E assumi também, sabe aquele negócio de falar assim, sou CEO, que é chique? Sou CEO do grupo RTN, que eu mesmo dei o nome de grupo, tá? Eu mesmo dei o nome desse grupo RTN. E aí, quando ele me pediu para vir aqui, e eu também me ofereci, não vou mentir, falei, pai, eu vou. Tal. E ele começou a me dizer aquilo que ele queria. Eu não imaginava o tamanho das guerras que eu iria passar. Porque uma coisa é você estar ali debaixo da cobertura do seu pai, e outra coisa é você ir para frente da batalha.
Você ir para o campo de batalha. E você, de repente, ele é o general. E vamos dizer assim, eu sou uma capitã que tenho que dar comandos na guerra. Então eu precisava ser preparada para a guerra. Em alguns níveis eu não estava preparada. Então eu fui me preparar. Competência técnica que eu não tinha em muitas áreas. Contratei pessoas para estar comigo me ajudando. E sou humilde o suficiente de dizer, não entendo, não sei. Mas tem uma coisa que eu tenho: discernimento espiritual. Mesmo que às vezes eu não tenha aquela competência técnica que eu estou aprendendo, e aí tenho os consultores que sentam comigo, me ensinam a ver os relatórios, me ensinam a fazer os relatórios, me ensinam também a como solicitar esses relatórios, como melhorar com ferramentas a nossa gestão aqui na igreja. Nós estamos avançando, crescendo, inclusive nas empresas. Isso tem acontecido. Às vezes eu olho alguma coisa e o Espírito Santo diz, é aqui. É isso aqui que está acontecendo. E eu não preciso fazer muito esforço. Mas o que eu passei a ter? Ainda mais, uma vida de consagração. Propósito, jejum, oração, buscar mentoria, buscar conselhos, não tomar atitudes da minha própria cabeça, sozinha, porque em muitas coisas eu posso até às vezes ter o conhecimento técnico, mas eu não tenho às vezes a experiência que alguns têm, a sabedoria do tempo que eles estão ali, e a gente vai conversando e as coisas vão fluindo. Mas eu preciso em tudo que eu faço me mover no Espírito, pelo Espírito, porque as coisas do Espírito são para aqueles que são espirituais. Em tudo que nós fazemos, em qualquer lugar que nós andamos, em qualquer conversa que nós temos, em momentos de caos, eu aprendi a liberar palavras de bênção, liberar palavras de vida. E aí eu fico imaginando porque eu sou tentada muitas vezes a murmurar, muitas vezes a ir contra aquilo que a palavra está dizendo, porque a minha humanidade, e aí o meu espírito precisa ser fortalecido para que a minha carne seja enfraquecida. É uma luta diária. E é uma consagração diária. E eu tenho certeza que não sou só eu que passo por isso, você também passa. E Jesus, que era a própria palavra, o diabo, Satanás, desgraçado, fala assim: se joga aqui desse monte, dá ordens aos anjos a seu favor, para te pegar, para trazer banquete, para isso, para aquilo, e tarará. Imagina que aquela conversa tenha sido muito desagradável. Imagina que ele diz, olha, tudo isso eu te darei, é muito cara de pau. Gente, não tem condições. Eu não tenho a mínima paciência com Satanás. E Jesus diz, quando ele oferece o pão, nem só de pão viverá o homem. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava se referindo lá em Salmos, quando diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé e em pedra alguma. Jesus é a prova de que aqueles que se movem pelo Espírito não precisam estar convencendo ninguém. Jesus é a prova de que aqueles que se movem pelo Espírito, quando liberam a palavra de Deus e combatem o inimigo na palavra, não precisa estar convencendo ninguém. Porque viver no Espírito é um estilo de vida. Viver pelo Espírito é um estilo de vida. Viver na dependência total do Espírito é um estilo de vida. Hoje,
Eu perdi 1 hora do meu tempo ouvindo um podcast, mas que eu quis ouvir mesmo, porque eu queria ouvir qual a mensagem que está sendo passada para essa geração. E a pessoa fala, eu sou dona de mim mesmo, você também tem que ser, eu não dependo de ninguém, eu não quero um homem na minha vida, eu não quero essa desgraça de casamento, eu que comando, eu que isso, eu que aquilo, eu que eu e eu e eu. Já sabemos o futuro desta pessoa. Se não entrar em arrependimento, de desgraça, com certeza, ela vai viver. Muitas desgraças virão. E isso está sendo ensinado para a nossa geração. E o pior, está sendo não só consumido por adolescentes, jovens, não, adultos, senhores, idosos, senhoras, mulheres casadas, mulheres solteiras. Quantos casamentos têm sido acabados? Quantas mulheres têm deixado de exercer a maternidade, de impetrar ali nos seus filhos a identidade, o caráter de Cristo, porque estão contaminadas, porque as coisas da carne são para aqueles que vivem pela carne, se alimentam da carne. E todas as vezes que eu e você estamos alimentando o nosso espírito e conseguimos combater o inimigo com a palavra de Deus, isso nos fortalece. E isso nos dá vitória nas guerras. Mas, onde está hoje algo terrível que talvez nós como igreja não estamos nos atentando? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3, versículos 8 a 11. Que diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Atenção, igreja do avivamento, igreja de Cristo, igreja da restauração, povo escolhido de Deus. Quais vozes você tem ouvido? Olha, se Jesus tivesse ali dado a mínima continuidade a uma discussão com Satanás, Jesus venceria, mas teria dado um gostinho a Satanás. Jesus foi logo, ó, tramontina, corte rápido. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós estamos como igreja, discutindo teologias, discutindo a lei, discutindo quem está certo, quem está errado, o que é melhor fazer, o que não é melhor fazer no lugar do pastor, ou aquilo que a gente quer dar, às vezes até, mas a gente quer dar ideia para Deus do que Deus vai fazer. Só uma vez que eu fiquei muito chateada, eu vou contar para vocês, eu quase morri. Quem aqui já quase morreu? Para um pouquinho, rapidinho esse teclado que... É sério o negócio, a gente não pode emocionar as pessoas. Presta atenção. Estava eu. Rapidinho, Davi, daqui a pouco tu volta. Estava eu em um jantar chique, high level. Silas Malafaia, Luiz Hermínio, Renê Terranova, um monte de gente. Aqui no Coco Bambu. E aí, outros pastores também. E eu estava sentadinha numa mesinha lá
do lado, que eu ainda não conquistei total espaço, entendeu? Está lá no meio, assim. Às vezes eu fico só lá do ladinho, mas estou lá, marcando meu território. Não sou besta nem nada. E aí, eu estou ali comendo salada. Diga salada. Uma salada. E eu engasguei. Com um pedaço de alface. E um talo de rúcula. Foi um dos momentos mais desesperadores da minha vida. Quem aqui já engasgou sabe como é. E ali eu tô engasgada, né? Eu olhei para minha amiga, a apóstola Josane, que começou a rir da minha cara. Quando ela viu que era real, ela começou a bater nas minhas costas, porque quem engasga com alface, né? E aí, gente, eu não tive escolha. Ou eu colocava o dedo na goela e vomitava ali mesmo, na frente de todo mundo, num vexame total. Ou eu morria. Eu precisava tentar me salvar. E ali eu, muito discreta, tentando tirar aquele talo, aquela coisa. E passou aquele desespero. Chamei o garçom, coloquei aqueles guardanapos assim, sabe, em cima. Eu falei, meu Deus, sabe aquela falta de ar que dá quando você engasga? Fui ao banheiro me recompor. Até então eu não tinha conseguido pensar ainda. Quando eu cheguei no banheiro, que eu estava lavando as minhas mãos, eu disse, misericórdia. Deus, eu ia morrer engasgada com alface. Senhor, eu ia ficar tão chateada. Deus, o Senhor ia me mandar de volta. O Senhor ia me mandar de volta. Eu não aceito esse tipo de morte. Ah, morreu de quê? No velório, a conversa. Morreu de quê? Engasgada com alface, tadinha. Quando chega a hora, né? Tem que ir mesmo, morre até engasgado com alface. Não, ela morreu engasgada com alface, porque ela estava em pecado. Aí Deus matou, assim, ó, sufocada. Ia acontecer todo tipo de conversa. E eu disse, Senhor, eu rejeito este tipo de morte. O Senhor ia me mandar de volta. Eu ia dar tanto trabalho para o Senhor aí no céu, para o Senhor me mandar de volta, só para consertar essa morte. Não é, gente? Foi a única vez assim que eu realmente fiquei muito chateada. Ai, ai. Mas tem gente que vive com raiva de Deus. Tem gente que vive questionando Deus. Tem gente que tudo que acontece tem uma ideia para dar para Deus. Deus, eu acho que era melhor assim. Deus, eu quero assim. E a tua palavra diz que aquilo que a gente liga na terra será ligado no céu. Deus, a tua palavra diz que o Senhor realiza todos os nossos sonhos. Os sonhos de Deus, no caso, né, gente? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu quero que você entenda que essa é a nossa humanidade. Que a gente não aceita nem o tipo de morte. Até o tipo de morte a gente quer comandar, entendeu? Porque nós estamos acostumados a ter o controle de tudo. E isso vai nos enfraquecendo. Quando Satanás foi ao ouvido de Eva, o que Satanás ali estava propondo para ela? Confusão, contenda, discussão, dúvida, discórdia. Tudo que era tipo de semente maligna que ele poderia plantar no coração de alguém, ele plantou ali no coração de Eva. E às vezes, nós estamos dando ouvido aos inimigos, plantando dúvida, contenda, discussão, discórdia, colocando uns contra os outros. E isso nos leva a duvidar do poder de Deus. Porque com as nossas atitudes nós estamos tentando o Senhor nosso Deus, quando nós duvidamos da ação de Deus e da grandeza das realizações que Ele pode fazer. Quando, lá na palavra, que diz assim, lá, o povo de Deus que estava, só um minutinho aqui, eu mesmo, o povo de Deus que estava no deserto, eles duvidaram. Em todo o tempo, mesmo eles tendo tido tantas experiências saindo do Egito, eles murmuravam, eles duvidavam, até o ponto
de que Moisés não aguentava mais. Quem tem sido você no seu relacionamento com Deus? Você está questionando, duvidando, exigindo. Nós nunca vamos viver o mover do Espírito se continuarmos exigindo aquelas coisas que não são direitos nossos. Deus tem o direito de fazer o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono de tudo, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Não existe nada, você pode aplaudir mesmo, não existe nada que saia do controle desse Deus, mas nós estamos como igreja acostumados a alimentar essas contendas. E aí o que aconteceu? Icabode, a glória se foi. A glória, o mover do Espírito, os milagres, a cura, o ouvido dos surdos abrindo, os olhos dos cegos enxergando, o coxo voltando a andar. Por quê? Porque estamos dando ouvido ao inimigo, questionando, estamos causando discussões, contendas e duvidando das ações poderosas e grandiosas do Deus que tudo pode. No livro de Deuteronômio, há uma conclamação à obediência do povo aos israelitas, que foi dada uma clara recomendação. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. E aí você vai ver que Israel havia tentado Deus em Massá. A referência está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 2. O povo estava murmurando, óbvio, sempre. Fazendo contenda com quem? Com Moisés, que era muito paciente. Porque em 2 tempos tinha descido aquele monte Sinai. Ah! Bando de louco! Deus não manda maná hoje não. Deixa esse povo passar um dia de fome aqui nesse deserto, pelo amor de Deus. Porque imagina, não tinha uma dor de dente, tinha maná todo dia. Tudo que eles precisavam, a roupa crescia junto. Nada faltou para eles. E eles ali, povo ruim, murmurando, fazendo contenda, questionando. E Deus diz, através de Moisés, estavam tentando a Deus. Qual a reflexão que cabe a nós como igreja em nome de Jesus? As nossas murmurações, as nossas exigências, as contendas. Isso que nós estamos fazendo, nós estamos tentando o Senhor nosso Deus. E em nome de Jesus isso para hoje. Porque nós precisamos entrar na terra prometida, precisa ter um fim nesse deserto. E nós precisamos ter consciência das consequências das nossas atitudes. Aleluia, é verdade. Só Deus para ter misericórdia. Então Moisés questionou os israelitas: por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor teu Deus. Agora volta a fazer o clima aí, Davi, para mim, por favor. Bota esse povo para refletir aqui. A situação da igreja de Cristo. Bora, Davi, anima, mano. A nossa situação. O que nós estamos vivendo como nação. Por que nós estamos vivendo? O que mais houve no ano de 2022? Contenda, briga, discórdia, palavras de maldição,
tudo quanto foi tipo de murmuração que um brasileiro poderia cometer, e o povo de Deus inclusive, nós assim fizemos. E, desculpa falar, não medimos as consequências e nem estávamos preparados para as consequências. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E o Senhor mesmo tem inclinado o nosso coração ao arrependimento. Porque nós estamos com o nosso coração como igreja abertos. Nós estamos desejando viver o mover do Espírito. Nós estamos querendo viver os milagres. A gravidade da atitude dos israelitas fica evidente diante do fato de que naquele tempo eles já tinham provado da ação e do sobrenatural do Senhor. Mas ainda assim, eles provocavam. Ainda assim, eles faziam prova. Ai de quem fizer prova de Deus na questão de duvidar. Ficar fazendo, Senhor, eu quero fazer uma prova porque eu não estou vendo a sua ação. Deus não está agindo ao meu favor, da forma como eu quero. Não, a gente faz prova de Deus naquilo que a palavra nos ensina a fazer. A gente vai, de acordo com a palavra. Não é pegar algo, um contexto ali que nos é conveniente, colocar dentro da nossa vida, aplicando para satisfazer a nossa carne e as nossas próprias vontades. Não é assim que funciona. Não foi assim que funcionou com os hebreus saindo do Egito. Não foi assim que funcionou na época de Abraão com Ló. Não foi assim que funcionou na época de Jesus, inclusive, apóstolo Paulo. Não é assim que vai funcionar hoje. Porque Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. E na palavra dele diz que tudo passará, menos a palavra de Deus. Nós vamos parar de querer que Deus faça da nossa forma, causando contenda no meio do povo de Deus. Eu acho que agora é para aplaudir. E nós temos que vigiar em dobro. Nós somos igreja em célula. Tem as panelinhas, certo? Sempre vai existir. Qualquer grupo de pessoas vão existir aqueles que se preferem. Mas qual tipo de conversa nós estamos emprestando os nossos ouvidos? E a quem nós estamos emprestando a nossa alma? Nós estamos sendo preparados para uma batalha. E a palavra do Senhor diz que Ele mesmo prepara as nossas mãos para a batalha. E qual fica a reflexão? Que muitas vezes nós queremos ir pela força do nosso braço. Assim como aquele povo de Israel fez quando Moisés desceu do monte, do tempo de consagração e oração, com os mandamentos, e eles estavam já com o bezerro de ouro, adorando a outros deuses, alimentando a sua carne, a sua alma, porque Deus não estava fazendo exatamente como eles queriam. Deus vai fazer exatamente como Ele diz na palavra dEle, inclusive ao cumprir as promessas dEle nas nossas vidas. Porque quando Ele faz uma promessa, Ele faz alinhada com a palavra dEle. Quando Ele mesmo coloca os sonhos dEle no nosso coração, Ele faz alinhado com a palavra dEle. Lá em Salmos, capítulo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Existe aí algo que as pessoas pegam, que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração para todos aqueles que se deleitam nele. Se deleitar nele é confiar, e você não confia em quem você não tem relacionamento. Se deleitar nele é acreditar no seu poder e na sua soberania.
E o apóstolo Marcel aqui tem uma frase que eu amo, que ele diz: eu sou vítima da soberania de Deus. Nós somos vítimas da soberania de Deus. E quando nós estamos nos deleitando nele, sim, ele satisfará o desejo do nosso coração. Mas para tudo existe um protocolo espiritual. E a igreja não está se preparando. Por quê? Porque nós estamos tendo o mesmo comportamento do povo do Egito. O mesmo comportamento de Eva. Mas está na hora de olharmos qual foi a estratégia que Jesus usou para vencer o inimigo no deserto. A palavra é a estratégia. A palavra é a estratégia para vencer as guerras espirituais. E precisamos nos preparar, porque estamos sim vivendo um tempo em que a igreja está sendo preparada, está cada dia mais próximo do regresso do Messias. E esse arrependimento precisa acontecer. Eu amo a história de Davi, eu sempre digo isso. Que quando Davi vai enfrentar o gigante, ele fala para Golias: você vem contra mim com armaduras e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Muitos inimigos estão vindo contra nós. Inclusive, muitas vezes, muito mais perto da gente do que a gente imagina. Com armas, com lanças. Com a língua ferina. Que maltrata. Com abusos. Como que nós vamos vencer a nossa guerra? No nome do Senhor. Indo contra os gigantes, no nome do Senhor. Como que nós vamos vencer a nossa guerra? Aprendendo a palavra, orando a palavra, meditando na palavra. E a igreja tem sido tomada pelo espírito do medo. Eu queria estar sem a sandália agora. Igreja, Deus te deu espírito de ousadia. Igreja, Deus te deu espírito de ousadia. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor nós sentimos quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Aí nós conseguimos experimentar do amor de Jesus. Conseguimos experimentar a graça que nos é dada sem nos cobrar nada, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. E assim como o Senhor disse a Josué: seja forte e muito corajoso. Medita na minha palavra de dia e de noite. Achamos que a nossa força muitas vezes vem no braço, vem no nosso poder de argumentar, e perdemos as guerras. Temos uma coragem imprudente, porque a coragem e a ousadia que o Senhor nos dá não é imprudente, ela é prudente. Ela nos faz entrar nas guerras na hora certa, e ela nos dá a estratégia da vitória. E para que aconteça a força, a coragem, precisa haver o quê? Meditação da palavra, de dia e de noite. Igreja, vamos voltar a orar a palavra. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos, igreja. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Há poder na palavra, há poder no nome de Jesus. Há poder quando os nossos joelhos se dobram. Há poder quando conectamos o nosso espírito com o trono de Deus. Há poder quando adoramos. Quando adoramos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Santo, 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 poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, estrela da manhã, leão da tribo de Judá, cordeiro imolado, Jesus Cristo, o Messias, a pedra angular, aquele que sempre existiu, ontem, hoje e para sempre, aquele que juntamente com a sua palavra são a mesma pessoa, que não mente jamais, que é fiel, aquele que começou a boa obra nas nossas vidas e há de aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa casa. Vai ficando de pé, vai profetizando. Precisamos viver o mover do Espírito. Parar de pedir para viver o milagre e ser um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Porque Jesus me salvou. Me salvou com a sua graça, com o seu amor. Oh, meu Deus. Me salvou porque eu não mereço, cheia de pecados, de erros. Não duvide do poder da glória de Deus, do poder da ação do Espírito na tua vida. Aqueles que são do Espírito experimentam aquilo que só quem se move pelo Espírito pode experimentar. Hoje nós vamos aqui atrair a glória de Deus para viver uma atmosfera sobrenatural. Uma atmosfera sobrenatural. Em adoração nós nos rendemos. Abre os céus, meu Deus. Abre os céus, meu Deus. Enquanto nós adoramos, as libertações vão acontecendo. Enquanto nós exaltamos o nome que está acima de todo nome, nós vamos sendo curados. Enquanto nós exaltamos, porque nós estamos glorificando. E quando nós glorificamos, nós estamos sendo santificados. Rendidas em louvor, cantando levanta ao a Cordeiro tua voz em adoração. canção. Levanta as tuas mãos, igreja. Os que em ti se foram, Não se distraia nesse e momento. os que hão de crer, Conecta o teu espírito. cantando ao Eira, baixeira, Cordeiro larara, uma baixoura. canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos santo, toda a criação santo, Exaltado. exaltado santo, e santo para sempre.
igreja a ficar de joelhos nesse momento. No final, quem quiser ser ungido, os pastores vão estar ungindo aqui na frente. Pode continuar a música lentamente, por favor. Nós vamos ficar de joelhos, porque nós não vamos mais atrapalhar o mover do Espírito. Nos colocamos em rendição, em adoração. Entramos, meu Deus, como igreja em arrependimento por todas as contendas feitas, todas as murmurações. Nos perdoa, meu Deus, se como o teu povo nós um dia duvidamos da tua grandeza ou da tua existência ou dos teus poderes. Deus Pai Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, Santo, 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 glorificado, exaltado, entronizado, bendito seja o teu nome neste lugar. O mover do Espírito, Deus volta a levantar profetas. No mover do Espírito da igreja de Cristo, Deus vai fazer milagres, curas de enfermidade, curas na alma, curas no corpo. Deus vai vivificar espírito e edificar a fé abalada de muitos. Deus vai restaurar casamentos. Pai, o teu povo está de joelho em arrependimento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Queremos consagrar a Ti tudo o que somos e tudo o que temos. Queremos confessar hoje, Jesus Cristo, que a nossa vida pertence a Ti. Escreve o nosso nome no livro da vida, Jesus. Ajusta as nossas condutas. Tenha misericórdia de nós. Queremos viver esse mover sobrenatural do Espírito. Queremos ser acordados, ouvindo a Tua voz, nos chamando na madrugada para termos um tempo contigo. Buscai enquanto se pode achar, porque eis que é chegada a hora. Ele vem, aquele que vem virá, não tardará. Queremos pertencer a Ti, consagrar nossos filhos a Ti, nossa casa a Ti. Afasta de nós, Senhor, o inimigo, porque o Senhor é o nosso bom pastor, nada nos faltará. Hoje, meu Deus, em tempos de muita crise, que o Senhor sabe que nós estamos vivendo, de muita dor, de guerras, nós queremos dizer: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.